Verdade. Exemplos não faltam. Verdade. Coabara é alma humana. Coabara representa a verdadeira humanidade. Ele é emocional, imperfeito, impossível e sentimental. Mas ele é leal, compassivo, altruísta. Censura e observa apenas o pior da humanidade. Coabara representa o melhor. A espada dimensional de Coabara corta a dimensão, mas corta a ilusão, rompe barreiras, atravessa o sistema, conecta mundos. Significa que o personagem é mais humano, justamente ao contrário de Sensui. O Coabra é a humanidade na essência. A gente já falou várias vezes aqui de como pessoas como o Coabra estão em falta no mundo. Lealdade, valentia, honra. Oh, Outro vamos ao conceito que está em seguinte, falta. nós dois temos lealdade com a timeline, com liga e tudo mais, porque a gente sabe o quanto que a gente respeita eles e eles nos entendem. A gente não pode negar. Os caras. Não tem essa meio de termo de mijar no muro. Não, aqui é palavra para valer. A gente não tem essa de. Ai, não sei, pode ser isso, pode ser aquilo. Porra, assume seus atos. Todos os parceiros do canal falam. Ó, tá acontecendo isso no canal. É isso, isso, isso. Eu não tenho o que esconder. Pois é. E o Coabra, a gente pode dizer que ele entra. Eu acho legal esse arco justamente também por isso. Ele traz um protagonismo maior para o Coabra, uma importância maior para ele. Porque quem lembra do arco do Torneio das Trevas sabe que o Coabra ficou bem aquém dos outros. Aqui ele entra para compensar, porque ele ganha um protagonismo que ele não tinha, né? Mas Tanto é vamos dizer o que seguinte: o Torneio das Trevas, o protagonismo do Yusuke. Torneio do Capítulo Negro, Coabra. E Torneio do Inferno é o protagonismo dos três. É do Riei e do Kurama. mas, assim, no Torneio das Trevas, os 5 têm protagonismo, porque a própria Genkai também tem o seu. Não é à toa que cada luta tem uma dinâmica diferente, né? E o Torneio das Trevas é a saga mais cultuada de Yu Yu Hakusho, também em função do vilão, né? Então, mas aqui realmente o Kuwabara, tanto é verdade que tu pode prestar atenção, o Riei e o Kurama, eles são completamente coadjuvantes nesse arco aqui. O Riei ele aparece pouquíssimo, o Kurama tem um protagonismo tenso, mas o Yusuke e o Kuwabara são quem brilha aqui nessa saga. E a Genkai é a estrategista do time, né? Sim. Opa! Olha o Elton aí. Ele mandou um comentário, vamos ver. Acredito que a divisão das múltiplas personalidades foi também uma necessidade para conseguir conter o poder dele, o Seikouki, que era tão grande que ele só conteve fazendo essa divisão. É, faz sentido. Faz sentido, porque nesse caso, ele teria que dividir o Seikouki para cada uma, né? A gente pode olhar por esse lado também. Outra, inclusive tem Dragon Ball reforça essa teoria, porque quando o Piccolo e o Kami-sama se separaram na primeira vez, o poder deles também foi reduzido à metade. Cada um ficou com uma metade do poder, né? Então, faz todo sentido essa análise dele. Sim. Com certeza. E outro, nessa Ah, saga, ele representa o pragmatismo brutal. Ele conhece o mundo. Por isso ele não enlouquece como Sensui. Que nunca acreditou na pureza moral. Ele entende a sobrevivência, egoísmo, violência e realidade brutal. esse tu tá falando de qual? Do Riei. Ele não Ah. se assustou com o capítulo negro. Não, porque o Riei, ele é aquele cara bem cínico, né? Ele não tem. Ele é
E outra coisa, o Riei também, vamos combinar que o Riei é muito pragmático. Ele faz e pronto, não tá nem aí. E além disso, ele é um cara, assim como o Yusuke, o Riei, ele também, de certa forma, ele aceita as imperfeições, do jeito dele, mas aceita. Né? E ele próprio, né, já tinha visto coisas absurdas, convenhamos, ao longo da vida dele. Então aquilo ali para ele deve ter sido, sei lá, uma sexta-feira. Sim. Kurama, seja um personagem mais perigoso do grupo, ele é racional e estratégico. Kurama representa a inteligência fria. Na sua luta contra a Kamiya revela isso. Contra o... O Doctor. Vamos falar Ah, agora do Doctor. mas antes disso, antes de falar do grupo, né, do 7, a gente tem que falar aqui dos 3. Kido, Kaito e Yanagisawa. Porque ali a gente tem um vislumbre do potencial que o Kurama tem. Lembra da luta com o Kaito? Sim. Cara, uma luta totalmente intelectual aquela ali. E a forma que o Kurama vence, eu acho que ninguém no mundo conseguiria pensar naquilo ali. Poxa, mas pensa o seguinte: como que a gente vai. Você tem que usar estratégia. Por que, que muitas vezes eu critico um pouco, eu critico a direita o seguinte: nós sabemos como os totalitários usam, pensam, agem. Por que, que não começam a usar essa estratégia? Poxa, para para assistir os vídeos, entende como funciona. Não só isso, tem a questão também de a galera ser muito emocionada na hora de lidar com alguns contratempos. Né? E não parar para analisar todo o panorama, não analisar com quem a pessoa está lidando. Sun Tzu, conheça seu inimigo. Né? Então, estratégia é a chave nessa guerra. Sempre foi, Sim. né? Mas a gente tem que frisar sempre. E o Kurama aqui, ele dá show em relação à estratégia, na saga inteira. É por isso que eu disse, ele é um coadjuvante de luxo, porque ele tem momentos de protagonismo absurdos. E para quem não está entendendo exatamente que protagonismo seria esse, ou para quem não assistiu, eu vou resumir aqui. Antes de enfrentar o Sensui de fato, o time, né, o Yusuke e o time Urameshi, eles passam por um teste, ministrado pela própria Genkai. Esse teste é ministrado por ela, no qual eles enfrentam 3 outros garotos que adquiriram poderes sobrenaturais por ocasião de um evento que vamos falar daqui a pouquinho. Então, o que é que acontece? Os 3 que ela escolhe são o Kido, que ganha o poder sobrenatural de paralisar uma pessoa ao pisar na sombra dela. Olha que específico. O Kaito, que ganhou o poder do tabu, ou seja, ele pode criar regras dentro de um determinado espaço. E quem não obedecer essa regra é instantaneamente paralisado, porque perde a alma, literalmente. E o Yanagisawa, que ele ganha o poder da cópia. Ele consegue reproduzir a aparência, as memórias e as capacidades de A qualquer pessoa. partir de tocar numa pessoa. A partir só por tocar numa pessoa. Então, esses 3, o combate contra esses 3 é muito interessante, principalmente contra o Kaito, porque não adianta força física. Você tem que usar estratégia para ganhar dele. E o único que consegue isso é o Kurama. Porque ele é o mais inteligente da história toda. Detalhe, o Kaito e ele são colegas de classe.
Só pra você ver. Esse episódio é louco, é muito louco. Caminha. Ah, e tem outra coisa, né? Isso eu vou ter que falar também. Esse episódio do Kaito eu recomendo assistir no áudio original. Por quê? A estratégia do Kurama envolve o alfabeto japonês. Sem brincadeira, envolve o alfabeto japonês. Literalmente. Então, na dublagem, eles não tiveram como adaptar isso de uma maneira que ficasse fiel e ao mesmo tempo coerente. Porque o nosso alfabeto é completamente diferente. Então, eles tiveram que fazer algumas adaptações que, obviamente, ficam incoerentes ao longo do episódio se você não entender o contexto. Porque o contexto ele leva em consideração o alfabeto japonês, os fonogramas japoneses, não as nossas letras. Então é por isso que eu recomendo Sim. que, em particular, esse episódio você veja ou no mangá ou legendado, sem a dublagem. Ó, Fica imaginando o trabalho que eles tiveram para dublar esse